Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto, o plano de Deus em 10 passos. Né? O plano de Deus, nós começamos com os passos 1 e 2, onde no passo 1 falei da beleza da criação, e depois no passo 2, do pecado do homem, do pecado, o que é o pecado e o que ele causou. Né? E hoje vamos ao passo número 3. E no passo número 3 nós vamos falar do arrependimento. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês um link para acessar o playlist com os passos que nós temos gravado, ou todos eles. E também as referências bíblicas que eu utilizar, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então aqui nós vamos falar do início do retorno do homem para Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em um lugar maravilhoso, e de repente o homem peca e fica separado de Deus pelo pecado. Né? Observem nos outros vídeos, é bom você pegar a sequência que a intenção é formar o raciocínio todo em 10 passos, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui a pregação de João Batista é uma pregação de arrependimento. Então está dizendo: olha, vocês estão separados de Deus, então arrependa, porque está chegando aí o reino dos céus. O João Batista veio como o precursor para preparar o caminho, para mostrar o caminho que era o próprio Cristo. Isso foi momentos antes da vinda de Cristo, inclusive, nós estamos falando no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 4, versículo 17, já entra o próprio Cristo, né? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação é a mesma: arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Por que o arrependimento? Porque o arrependimento é a porta de início, né? É o começo da volta para Deus, para conectar com Deus de novo. O ser humano caído, o ser humano separado de Deus, agora começa. Mas o que é arrependimento? Arrependei-vos, o que é arrependimento do ponto de vista bíblico? Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ele muda de ideia e decide viver de forma diferente. Ele troca completamente o seu modus vivendi, né? E ele passa a ter uma orientação, uma baliza, tá? Então, essa mudança aí é o arrependimento. Então, a salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus, volta-se para Deus. Nós chamamos isso de conversão, porque conversão, a palavra conversão é convergir, é mudar de direção. Né? Como na estrada, você vai, a conversão à esquerda, ou seja, você vai mudar de direção aí à esquerda. Tá? Então, é essa conversão que nós queremos, né, que aconteça em nossa vida. E para que ela aconteça, é necessário o arrependimento. Vamos por Lucas agora, Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui estava o próprio Jesus falando com Pedro, né, que Pedro ainda não tinha mudado de direção, mas quando ele mudar de direção, tá, o apóstolo Pedro, aquele que andava com ele, quando você mudar de direção, aí você confirma a teus irmãos. É quando mudar de vida, quando mudar a forma de ser. Então, o arrependimento é a principal exigência para que haja perdão dos pecados. Com Pedro ainda não tinha acontecido, mas Jesus já está dizendo que ia acontecer. Então, pode ser que esse processo seja um pouco diferente de uma pessoa para outra, tá? Mas é uma exigência. Então, a pessoa primeiro tem que se arrepender. Mas como é que ele vai se arrepender? É nisso que eu quero me pautar hoje, tá? Então, trata-se de abandonar os maus caminhos e se voltar, mudar de direção para a direção de Cristo. Se a gente olhar para o dicionário, você vai ver que converter, né, o arrependimento, desculpe, é o pesar,
a lamentação pelo mal cometido, é uma contrição. Essa palavra é usada, essa condição é usada para isso, para dizer que a pessoa ficou mal por causa do pecado, né? Ficou com pesar ou com lamentando por causa do pecado cometido. Bom, e Paulo também fala disso, né? Então, olhamos no dicionário, agora vamos para a Bíblia, 2 Coríntios 7, versículo 10. Diz aqui que a tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento, né? Então, temos duas tristezas, a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. E a tristeza, segundo Deus, é essa contrição por causa do pecado, 2 Coríntios 7,10. Tá? Na verdade, é o reconhecimento do pecado. É a pessoa se ver um pecador, ele reconhecer que ele é um pecador. Esse é o motivo dessa tristeza segundo Deus. Tá? Então, temos a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Tá? Bom, no capítulo 17, versículo 30 de Atos, nós vemos assim: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então Deus nos orienta, nos ordena, né, considera que todos os homens se arrependam. Bom, esse arrependimento não é uma tarefa muito simples para nós. Para Deus é muito simples, né? Mas veja, ele acontece de três maneiras, né? Ele acontece de três formas distintas. A primeira forma é a mão de Deus. Lembrando vocês que todos esses passos que a gente vai ver aqui, né? A origem está em Deus. Tudo acontece por causa de Deus. A pessoa não se arrepende dele mesmo. Ele não se salva ele mesmo, ele não faz nada dele mesmo. Tudo começa em Deus, termina em Deus. Tá? Então, tem que ter a mão de Deus no meio da coisa. Então, para a pessoa se arrepender, primeiro tem que Deus querer que ele se arrependa. Tá? Olha Romanos 2, versículo 4, diz assim: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, é a benignidade de Deus que nos leva a nos arrepender, porque até isso inicia em Deus. Tá? E nos vídeos subsequentes eu vou falar mais sobre esse assunto de a participação de Deus nesses eventos todos, tá? Nos 10 passos. Tá? Então, o primeiro passo é a mão de Deus, né? O segundo passo é o conhecimento. Uma pessoa não se arrepende se ele não tiver conhecimento, se ele não souber de quê. Se ele não olhar para ele e ver ele se enquadrando naquela situação, ele não se arrependeria. Tá? Então, precisa conhecer. A pessoa tem que conhecer o pecado. Tá? Veja o que Paulo diz aos Romanos 7:9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vindo o mandamento, reviveu o pecado. Então, quando eu estou sem lei, eu não tenho culpa porque eu não sei que lei é essa. Mas vindo a lei, aí eu olho para a lei, vejo que eu estou errado, reviveu o pecado, aí eu me reconheço pecador. Vocês entendem isso? Tá? Tem que haver um reconhecimento. O homem tem que reconhecer que ele é um pecador. Aí entra a igreja, aí entra o pregador, aí entra a Bíblia. Tá? Os que se fiam, os que se firmam, né, ou se fiam em boas obras, acham que isso faz dele pessoas justas. Eu não tenho conhecimento de Deus suficiente para saber que ele não é justo coisa nenhuma. Né? Ele se torna um descrente orgulhoso, um orgulhoso descrente. Porque, né, esse orgulho dele de não se ver nesse meio acaba tirando ele, né, da possibilidade da salvação de Deus, né, do arrependimento e, consequentemente, os próximos passos que nós vamos ver. Então, por não conhecer a lei de Deus, que está apontada na direção dele, do pecador, é impossível que conheça o seu pecado. Né? Então, se eu não conhecer, eu não tenho como saber se estou pecando.
Portanto, não estão as pessoas pecadoras que não conhecem a lei de Deus, não estão receptivos a essa lei. Não estão receptivos à instrução ou a receber essa informação. Então, se conhecessem a lei, também conheceriam o seu pecado, né? E saberiam que agora estão mortos mesmo. Então, o homem precisa ser confrontado com os seus pecados. O ser humano precisa ser confrontado com os seus pecados. Então, é necessário pegar a lei, o Velho Testamento, a chave está aí no Velho Testamento, porque é lá que está a lei, e confrontar os homens. E mostrar para os homens, como mostrei para vocês no vídeo passado, né, que o homem é pecador, e que ele precisa de Deus, e que ele falhou naquele ponto. Então precisa a pessoa saber. E ao saber, vai reviver o pecado, então ele vai se reconhecer um pecador. Está vendo que é aí que começa os passos em direção a Deus? Muita ignorância. A gente até imagina que eles saibam, que ouviu falar, mas eles ouviram falar. Agora, se eles ouvirem Deus falando, se eu confrontar eles com a palavra de Deus, aí sim vai reviver o pecado, e aí existe a possibilidade da pessoa ser salva. Então, quando a pessoa ouve falar de Deus, todo mundo tem necessidade de Deus. Todo ser humano, ele nasce com necessidade de Deus na vida. Então, quando ele ouve falar que aqui ou ali tem a palavra de Deus, ele mesmo se interessa em ir e ouvir mais detalhes, em querer saber mais, porque está nele, no ser humano. Tá bom, ele não conhece o suficiente para saber que ele é um pecador. Ele não tem conhecimento de Deus suficiente para ele se arrepender. Então, aí entra nós, né? Aí entra a igreja, aí entra eu com os vídeos, você me ajudando a divulgá-los, né? Para que a pessoa conheça isso tudo. Então, o plano aqui é que essa lei de Deus seja, esse plano de Deus seja visto de um lado no outro, resumidamente, é claro, em 10 passos, tá bom? Bom, a terceira forma que acontece o arrependimento é pelo testemunho do batismo. O batismo é uma forma, né, da gente colocar o nosso arrependimento dos nossos pecados publicamente, para que as pessoas vejam. Atos 2,38 diz assim, disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui está, né, o arrependimento, né, pode ser testemunhado para as outras pessoas, isso ajuda as outras pessoas também a entender, mas por que a pessoa está batizando? Qual que é o sentido disso? Eu quero saber mais sobre isso. Aí quando ele sabe sobre isso, quando isso vem a ele, aí sim é que ele começa o caminho de volta, o caminho para Deus. Tá? Eu quero dar para vocês um exemplo, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, um israelita, como muitos outros, da cidade de Jericó. Jericó era uma porta de entrada para Israel, ficava próximo ao Rio Jordão, e era uma rota importante, rota comercial, que dava lá em Jerusalém, o caminho de Jericó, atravessava o Rio Jordão e dava em Jerusalém, até hoje tem um caminho parecido. E ele era chefe dos publicanos, né? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Lá se fazia uma espécie de sublocação, né? onde ele recrutava cobradores de impostos e ele era o chefe deles, né? Para que pudesse receber os impostos romanos ali na cidade de Jericó. Então ele era um homem rico, muito rico. E ele estava, naquele momento, desejoso de encontrar com o Senhor Jesus, porque ele viu alguém falando que foi curado, que Jesus veio pregando, que a pessoa podia ser salvo. Quero lembrar a vocês que esse Zaqueu, ele era odiado. Os publicanos eram odiados, as pessoas o odiavam. Mas ele era rico e vivia ali, e tinha tudo ali, e era um pecador.
E Jesus veio para os pecadores. Eu vejo muitas pessoas tentando defender essa parte aí, mas ele era um homem corrupto, ele mesmo declarou isso. Tá? E a história de Zaqueu, ela esclarece muito bem porque pega o mais vil pecador e põe ele na presença de Deus. Tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que houve da parte dele um arrependimento. Né? Antes, ele estava só desejoso, ele subiu numa árvore ali, numa figueira, um sicômoro, para ver Jesus passar. Então ele queria ver Jesus. Quando Jesus chega, Lucas fala sobre isso, Lucas 19, 5, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Então, Jesus já sabia do coração dele, já estava procurando por ele, e Jesus não falou, olha, é possível, tem vaga lá, eu posso ficar. Jesus já disse para ele, hoje convém ficar na sua casa. E ele o aceitou de bom grado. Ele se arrependeu, declarou isso, declarou tudo que precisava, ele mostrou o seu arrependimento após esse encontro com Jesus e ser informado de que ele era um pecador e que precisava ser salvo. Isso fez toda a mudança na vida dele. E isso cabe no que eu estou falando para vocês aqui. O homem sem Deus, ele recebe a indicação do caminho, isso vai causar um desejo nele, aí entra a igreja para informar mais detalhadamente, é para isso que a igreja serve, ela é pregadora, é anunciadora de boas novas, e aí o pecador é confrontado, ele precisa ser confrontado. Eu fico implicado com pessoas que ficam retendo a espada, né? Retendo o evangelho. Ah, mas vai chocar, precisa abrir essa ferida aí, para que a pessoa seja salva, para que a pessoa encontre com Deus. É necessário ele ser confrontado, não tenha dó, tenha amor. Por amor, você pode abrir a ferida que vai curar o paciente doente. Se deixar a ferida lá, ele vai morrer com aquela ferida. Você não vai confrontar, não vai doer, mas também não vai salvar, não vai curar. Então, nós somos os curadores, nós somos os médicos espirituais, nós somos os servos de Deus que temos a palavra e podemos confrontá-los. Então, vamos confrontá-los e eles certamente vão ouvir a mensagem de Deus. Amém? Eu vou orar com vocês que ouviram, que participaram do vídeo, para que Deus possa abençoar e possa compreender o plano de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor entre agora em cada coração que assistiu esse vídeo e abençoa, Senhor, e converta esses corações. E os que forem convertidos, Senhor, o Senhor possa usá-los para que também possa levar essa mensagem a mais pessoas. E isso tudo é para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.